Olá, crianças do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula com a professora Rose. Hoje é dia 8/4/2021 e vamos para mais uma aula de matemática, ok? Para iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeiro que nós vamos fazer é registrar o cabeçalho no caderno, lembrando que, ó, sempre a letrinha maiúscula no nome da escola, no nome de vocês, ok? Então, olha, Escola Municipal Odila Galilista, quinta-feira, 8 de abril de 2021. Sou, e nossa rotina hoje será matemática. As páginas a serem trabalhadas é a 55, a 56, a 57, a 58. Não se esqueçam de ir pausando o vídeo para vocês poderem fazer as atividades, tá? Senão fica mais difícil. Para iniciar a página 50, a página 55, nós precisamos retomar o exercício de número 4, que nós vamos precisar dos dados desta tabela aqui, tá bom? Então, olha lá, estes são alguns dos times que estão participando do campeonato de futebol. Complete a tabela com a quantidade de meninas e meninos desses times. Então, vocês já fizeram na aula de terça essa atividade. Precisa ter feito a correção também, viu, gente? Não pode ficar errado. Então, olha lá, o time Reis da Bola Verde tem 8 meninas e 3 meninos. Esse aqui, ó. Os Reis do Futebol, que é o vermelho, ó. Tem 5 meninas e 6 meninos. Os donos do bairro, que é o azul, tem duas meninas e 9 meninos, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos para a atividade. Então, olha lá na letra B, está escrito assim, ó, represente no gráfico de colunas a seguir as informações da tabela. Escolha uma cor para indicar os meninos e outra para indicar as meninas. Vocês irão, ó, por exemplo, se você for fazer meninas de rosa, meninos de azul, pinta aqui de rosa, aqui de azul. E para cada time, você vai pintar um quadradinho para cada componente, ó. Reis da bola. Tem quantas meninas? Então, vai pintar um quadradinho para cada menino, um quadradinho para cada menino, e assim por diante, para formar o quê? O nosso gráfico. Então, aqui nós temos quantidade de alunos e os times. E aí, em seguida, vai responder, então, as questões sobre este gráfico que vocês pintaram. Qual o time que tem mais meninas do que meninos? Olha, facinho, hein, gente? É só pintar o gráfico e não tem erro. Quantos meninos tem o time Donos do Bairro? Qual a chance de, ao escolher um aluno do time do Reis do Futebol, acaso ele ser menino? Qual é a chance? Quantos meninos tem? Então, lembra que vocês já fizeram essa atividade de chance a semana passada. Então, agora tem que relembrar. Então, olha, por exemplo, se eu tenho 8 meninos, qual é a chance de eu escolher? Eu tenho no total 15 alunos, 15 jogadores. Desses 15, 8 são meninos. Qual é a chance que eu tenho? Né? Vocês têm que relembrar essa atividade da semana passada. A chance que eu tenho é 8 de 15, porque são 8 meninos em 15 possibilidades, que é a quantidade total de meninos de crianças no time. Então, se eu tenho um time com 15 crianças, dessas 15, 8 são meninos, eu quero saber quantas são as chances de eu ter um menino ao acaso, eu tenho 8 chances, porque tem 8 meninos, ok? F. Escreva uma pergunta com base nas informações do gráfico. Então, agora aqui, ó, vocês vão criar uma pergunta. Vocês vão olhar lá no gráfico e vão criar para a professora uma pergunta, tá bom? Trocar com o coleguinha não vai dar, porque a gente está no ensino remoto, mas você deve criar uma pergunta sobre o gráfico e responder. Registrar aqui, responder. Por exemplo, nós não temos aqui, ó,
Qual time que tem mais meninos do que meninas? É para olhar, responder olhando no gráfico. Então, aqui vocês vão criar uma pergunta também para ser respondida olhando para o gráfico, ok? 5. Observe no gráfico de barras a seguir a quantidade de gols marcados e de gols sofridos por 4 times que participaram desse campeonato de futebol. Então, aqui tem ó, o título do gráfico: Gols do campeonato. Donos do bairro, ó. Sofreu, ó, sofridos de vermelho, marcados de verde. Sofreu 12 gols. Então, fizeram 12 gols aí no time dos donos do bairro. E quantos gols eles fizeram? 9. Detonadores. Sofreram 10 gols e fizeram 12. Reis do futebol. Sofreram 8, marcaram 15. Reis da bola. Sofreram 10 e marcaram 12. Agora vocês vão preencher a tabela com as informações do gráfico. Não se esqueça de escrever o título dessa tabela. Qual é o título que pode ter essa tabela? Aqui vai colocar o nome do time e colocar quantos gols eles marcaram, quanto eles sofreram. Para fazer isso, tem que fazer o quê? Voltar na atividade anterior e pegar do gráfico, tá bom? Preencheu a tabela? O que vai fazer? Responder as perguntas. Qual time sofreu mais gols do que marcou? Então, quem fez mais gol do que sofreu? Perdão, quem sofreu mais? Quem sofreu mais gols do que marcou? Então, quem sofreu mais gol do que marcou? Vai lá no gráfico. Depois que você preencheu a tabela, você consegue responder pela tabela. Quais times sofreram a mesma quantidade de gols? Qual dos times marcou mais gols? Saldo de gols, ó. O saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. O que é diferença mesmo, gente? Qual é a operação matemática que a gente utiliza essa palavra diferença? Alguém sabe? Diferença. Sugere o quê? Uma subtração. Então, olha, saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Então, é pegar quantos gols marcaram e fazer uma subtração entre os gols marcados e os gols sofridos. Lembrando que tem que pegar sempre o maior para montar a continha. O maior vai em cima e o menor vai embaixo. Determine o saldo de gols do time Reis do Futebol. Então, você vai fazer essa diferença para o Reis do Futebol. Então, vai lá pegar os dados do Reis do Futebol. Quantos gols eles fizeram? Quando eles sofreram? Realizar a subtração e colocar quanto foi a diferença entre eles. Quais times tiveram o mesmo saldo de gols? E agora, Pro? Não sei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o saldo de gols dos 4 times, faz numa folhinha, num rascunho, para descobrir quais times tiveram o mesmo saldo, ou seja, quais desses times, quando você realizou a subtração, deu o mesmo resultado, tá? E aí, coloquem aqui. Vamos lá? 6. Catar. País do Oriente Médio foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2022. Então, a Copa do Mundo ela acontece a cada 4 anos e a próxima Copa, que é no ano que vem, vai ser realizada lá no Catar, que fica lá no Oriente Médio, bem longe da gente, tá? Então, nós vamos falar sobre as características deste país chamado Catar, que vai receber a Copa do Mundo. Essa competição sempre é realizada nos meses de junho e julho. Porém, a temperatura no Catar no verão, em média, costuma variar entre 40 e 50 graus Celsius. É bem calorão, não é? 40 graus, 50 graus. A gente tem aqui, ó, na média de 35, 36. Às vezes a gente chega perto do 40 e fica muito ruim. Então, para os jogadores atuarem em campo, jogarem, essa temperatura aqui, ó, de 40, 50 graus não é legal, porque é ruim para eles, né? Imagina você correndo um calorão, faz mal, não é bom. Então, olha lá.
Vamos continuar a leitura. São temperaturas bem mais altas do que as enfrentadas pela grande maioria dos jogadores. Por isso, foi necessário mudar a realização dos jogos, que será entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Então, eles mudaram para um período onde as temperaturas são mais amenas, tá? De 2022, quando é inverno no país e as temperaturas variam entre 15 e 30. Então, olha lá. Em junho e julho, aqui nós estamos vivendo o período do inverno. Lá eles estão vivendo o período do verão, onde a temperatura é mais quente. Já quando a gente está aqui no calorão, que é dezembro, lá é inverno, então as temperaturas são mais amenas. Então, por isso que eles mudaram, tá? A temperatura, a data da Copa do Mundo de 2022, que não será em junho e julho, será sim em dezembro, tá? Então, olha lá. Sobre isso, nós vamos responder, ó. Quais as temperaturas mínimas e máxima no Catar no verão? Mínima, máxima, a menor e a maior temperatura. Onde que está essa resposta? No texto. Vai ler de novo. Quais as temperaturas mínima e máxima no Catar no inverno? Para onde está essa informação? O texto, vai voltar ao texto e vai fazer a leitura. 7. Essa é a nossa última de hoje. E aí eu vou ler e já vou explicar como vocês vão conseguir fazer essa atividade. Faça uma pesquisa sobre as temperaturas mínimas e máximas de sua cidade durante os 5 dias úteis de uma semana. Registre essa pesquisa na tabela a seguir. Vocês vão criar um título e vão pesquisar a temperatura mínima e máxima de Macatuba por 5 dias, que é numa semana, tá? Então, olha lá, aqui tá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que a gente pode fazer, gente? A gente pode começar a fazer essa atividade voltando aqui na segunda-feira, dia 5, colocando qual foi a mínima, qual foi a máxima. Na terça, que foi qual foi a mínima, qual foi a máxima. Ontem, qual foi a mínima, qual foi a máxima. Hoje, qual vai ser a mínima, qual vai ser a máxima. E amanhã, mínima e máxima. Por onde eu acho isso? Você vai usar a internet e as ferramentas que a gente tem, que é o Google. Quando você coloca a previsão do tempo em Macatuba, vai abrir um monte de site para vocês que tem essa informação. E lá vai ter dia a dia qual foi a temperatura mínima e qual foi a máxima para que vocês possam colocar aqui. Então, vocês vão lá na barrinha do Google ou pede para um adulto ajudar e coloca previsão do tempo para Macatuba, dos dias tal até o dia tal. Ou só a previsão do tempo de Macatuba também vai aparecer. Aí você seleciona lá. Aí você vai olhar. Dia 5, qual foi a mínima? Qual foi a máxima? Dia 6, qual foi a mínima? Qual foi a máxima? Dia 7, qual foi a mínima? Qual foi a máxima? Dia 8, qual foi a mínima? Qual foi a máxima? Dia 9, qual foi a mínima? Qual foi a máxima? Se vocês tiverem dúvidas ou não estiverem conseguindo fazer, peçam ajuda para a professora. Então, essas são as nossas atividades de hoje, super fáceis. Espero que vocês façam com bastante capricho e atenção. Um grande beijo da professora, se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, saia sempre de máscara, façam uso do álcool gel, se protejam. Beijão!